Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que coisa boa estar com vocês aqui mais uma noite. Estamos aqui reunidos para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra de Deus, não é mesmo? Então, nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, né? Nós iniciamos falando de Eucana com as suas duas mulheres, depois de Ana rogando a Deus por aquilo que ela tanto desejava, que era ter um filho, né? Por causa da Penina, que ficava atrapalhando ela, ficava irritando ela, porque ela não tinha filhos e a Penina tinha filhos com o marido dela. Vocês se lembram dessa história, né? Então, Ana ficava muito triste por causa disso. Mas aí Ana, de tanto rogar, de tanto pedir a Deus, Deus viu a sinceridade no coração dela e lhe concedeu então um filho. E esse filho nasceu, que se chamava Samuel. E Ana havia prometido a Deus que daria esse filho para a casa do Senhor, para que ele ensinasse a Samuel tudo o que precisaria aprender. E Samuel, então, depois que Samuel desmamou, ela levou então Samuel para a casa do Senhor, onde o profeta Eli, que ficou cuidando de Samuel. E Samuel foi crescendo, foi se desenvolvendo e se tornou um grande homem de Deus. Não é mesmo? Vocês lembram dessa história? Então, e aí o que aconteceu? Samuel, então, se tornou um grande homem de Deus e a profecia diz que Eli, né? Eli e todos os seus filhos, né? Eli e os seus filhos, mais a sua nora, morreram. Morreram porque eles entraram em guerra contra os filisteus na época, né? Então, nós vamos para o capítulo 6. Eu já falei, eu estava falando sobre a arca, né? Ontem eu falei um pouco sobre a arca e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. E no capítulo 6 vem falando que os filisteus estavam querendo levar a arca para o lugar da terra dela, da onde haviam eles tirado, onde eles haviam roubado a arca de Deus. Vocês sabem que a arca de Deus é um símbolo fortíssimo da presença de Deus. Então, não se pode tocar na arca. E aí, o que aconteceu? Vou ler um pedacinho e depois, então, a gente vai desenrolando o assunto referente ao que houve com a arca, tá certo? Estão prontos para prestar atenção? Então, prestem atenção. Posso ler, então? Vamos lá. Então os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Por quê? Porque enquanto eles estavam com a arca lá na terra deles, Deus pesava a mão sobre eles, porque eles erraram muito. Então Deus pesava a mão sobre eles. Teve muitas doenças, muitas dores, muito sofrimento, muita gritaria, e que se ouvia até no céu. Então, enquanto eles não devolvessem a arca de Deus, toda aquela praga, todas aquelas coisas, a mão pesada de Deus não sairia deles. Então eles pensaram, o que nós vamos fazer para devolver a arca? E olha o que aconteceu. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, eles ficaram com a arca lá 7 meses. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Faze-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Aos quais disseram, quem disse? O sacerdote, os adivinhadores, disseram então para os filisteus. Disseram assim: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envies vazia. Eles disseram, você vai enviar a arca sim, vai devolver a arca, mas não mande a arca vazia, né? Diz assim: porém, sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa. Eles teriam que botar uma oferta dentro da arca para que Deus pudesse perdoá-los pelos erros deles. Então sereis curados, e se vós fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. O que eles disseram? Os sacerdotes disseram para ele: olha, se vocês têm que entregar a arca, mas para isso vocês precisam dar uma oferta a Deus para que Deus possa perdoar vocês pelos pecados e tirar a mão pesada de vocês, porque eles fizeram tudo errado. Além de roubar, eles sacrificaram muita gente, mataram muita gente,
Foram mais de 4.000 homens que retornaram para Israel com medo dos filisteus. Eles perderam a fé estava em baixa. Lembra que eu contei que a fé estava em baixa? Então os filisteus perderam a guerra e ainda os filisteus não, os israelitas perderam a guerra e ainda perderam a arca, porque os filisteus roubaram a arca. E aí Deus pesou a mão sobre eles, botou eles com doenças de hemorroidas nas partes íntimas, botou eles com vários tipos de doenças, não só doenças de hemorroidas, mas vários tipos de doenças, onde se ouvia o grito no céu. Eles gritavam desesperados de tanta dor, de tanto sofrimento que houve naquela terra, por causa de erros cometidos, porque eles não respeitaram o poder e a graça de Deus. E aí o que aconteceu? Eles pegaram a arca, levaram até Dagon e colocaram do lado de Dagon. Lembra? E aí Dagon, o que aconteceu? Dagon se prostrou diante da arca. Aquela imagem caiu sobre o chão, de rosto no chão, mas não se quebrou. E aí eles levantaram de novo a Dagon, e aí caiu de novo, e aí quebrou o pescoço de Dagon e arrancou as mãos de Dagon. Ficou só o corpo. E aí eles sentiram a necessidade que tinham que entregar a arca. E aí chamaram os adivinhadores e os sacerdotes. E os sacerdotes, então, falaram que eles teriam que fazer um carrinho e colocar sobre o boi, boi que não tivesse, os bois que não tivesse com os filhotes, né? Então eles teriam que botar aquele carrinho e botar a arca ali para o boi levar a arca até Siló, o arraial, né? Lá o arraial, né? Acho que eu tô falando errado, é o arraial. E aí teve que levar até lá para que Deus pudesse perdoar eles. Então o que nós vemos que isso? Que os filisteus eles ficaram a pensar como iriam fazer para devolver a arca. Então eles tiveram a ideia de chamar os sacerdotes e os adivinhadores, e eles então deram essa ideia para eles. Então eles prepararam tudo, fez tudo como deveria ser feito. Assim, o que eu quero dizer com isso? Que aqueles que... Aí eu sei que a arca chegou em Bet-Semés, né? Onde também lá haviam homens incrédulos, pessoas ruins, pessoas que não respeitavam a Deus, pessoas que zombavam, que riam de Deus. E aí Deus pesou a mão sobre eles também. Aquela terra passou um terrível horror. E aí, olha só, diz aqui, ó. E andavam os de Bet-Semés fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué e Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam os objetos de ouro, pulseiras, e puseram-nas sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semés ofereceram holocaustos e sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa. Pois Asdod, uma por Gaza, outra por Assalom, outra por Gale e outra por Ecrom e outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortificada até a aldeia e até Abel. Então, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, ou Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semé, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu o povo 50.060 homens. Então o povo se entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre aquele povo. Então eles mexeram, botaram a mão onde não podia.
foram lá, mexeram, ouviram o que tinha dentro da arca, meteram a mão no ouro, nas pulseiras, em tudo que tinha lá, e aí Deus tinha dado uma ordem que não poderia mexer, encostar na arca. Mas eles encostaram na arca e foram lá e mexeram. Então Deus castigou todo aquele povo. Porque as pessoas desrespeitavam a palavra de Deus. Eram pessoas incrédulas, pessoas que não confiaram na palavra de Deus. Eles não acreditavam que Deus existia, que Deus poderia fazer o melhor para eles. Então, assim são algumas pessoas. São pessoas que desrespeitam o que é santo, desrespeita a Deus. Então, aquele que desrespeita o que é santo, ele sofre. Ele sofre muito. Então, por falta da proteção de Deus, né? Porque Deus é a nossa proteção, Ele que cuida de nós, Ele que nos livra, nos dá os livramentos quando nós saímos de casa, quando você está dirigindo, ou até mesmo quando você está andando na rua, de uma bala perdida, um assalto, o que for, né? Um acidente, às vezes está andando, tem uma pedra, você tropeça, cai, machuca. Então Deus é que dá o livramento, é Ele que cuida da gente, entendeu? Então nós temos que ser grato a Deus, ao invés de ficar rindo, às vezes zombando da palavra de Deus, que às vezes eu já vi, Elizabeth, eu já vi. Eu fui conversar com uma certa pessoa, falar sobre Deus, e a pessoa ficou rindo de mim, achando que essa mulher tá maluca, o negócio dela é só falar de Jesus. Não, meu negócio não é só falar de Jesus. Eu sei os momentos certos para cada coisa. Nós sabemos, nós que temos o Espírito Santo, nós sabemos um momento certo para cada coisa. Mas, voltando lá. Então, Samuel chamou o povo e propôs que ele voltasse a acreditar, né, no amor de Deus. Samuel chamou o povo de Israel, né? Porque a missão que Deus tinha dado a Samuel, qual era? Era que ele levantasse a fé dos israelitas perante Deus, perante o Criador. Então Samuel propôs àquele povo que voltassem a adorar e acreditar que Deus poderia dar o melhor para eles. E assim foi acontecendo as coisas, porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Pode demorar o tempo que for, mas Ele cumpre. Aquilo que está prometido de Deus, ninguém tira de você. O que Deus botou no seu coração, aquilo que Ele falou assim, eu quero que aconteça isso, assim, assim, fulano de tal, vai acontecer. Vai acontecer. Só que não no nosso tempo, que nós somos muito imediatistas, mas diante das pessoas, diante de Deus, quero dizer, diante de Deus, o tempo dele não é o nosso, você entende? Mas diante de muitas pessoas, acha assim, essa pessoa aí não está bem da cabeça, ela acha que pode isso, pode aquilo. Não, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é Deus. É Deus que nos fortalece, é Ele que nos faz grande. É Deus que nos faz com que a gente cresça. Mas para isso nós precisamos manter uma conduta firme na direção de Deus. Nada de ir nem para a esquerda e nem para a direita. Seguir em linha reta, em direção a Deus. Você entende? Então lembre-se sempre que tudo que você pedir ao Pai, Ele fará. Quem é o Pai? Deus. Se você fala com Jesus, é a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Você chegar para Jesus orando e falar, Jesus, estou precisando disso e disso e disso. Deus, Ele vai fazer um balanço, Ele vai ver se você precisa realmente daquilo, se aquilo vai ser bom para você, para Ele poder te ajudar. Mas Ele quer ver a tua fé, Ele quer ver que você realmente é uma pessoa que o adora, que o ama, que o deseja, que quer Ele de verdade, você entende? Deus é vivo, as pessoas pensam que Deus não está vivo, mas Ele está presente diante de nós. Ele é onipresente, onisciente e onisciente, onipresente e ai meu Deus, onipotente. Ele tem poder para tudo, você entende? Então Deus tem poder para tudo. Ele tem ciência de tudo, Ele vê tudo o que acontece. Você pode estar no escuro, você pode estar onde você for, mas Deus está vendo. Deus é imenso, Ele tem uma coisa
uma luz tão imensa, tão grande, nós não sabemos nem explicar. Mas eu, por exemplo, eu não sei te explicar, mas eu sei que Ele é vivo e que Ele existe. Eu carrego o Senhor Jesus comigo, Deus divino, eu tenho certeza, porque eu já passei tanta coisa, gente, tantas coisas, e continua, a gente vai, a vida é cheia de tribulações, a gente tem que estar sempre buscando em Deus para que as coisas venham melhorar para a gente, não é verdade? Então, você continue firme com Deus. Tudo que você pedir ao Pai, Ele te concederá. A palavra de hoje é essa, tá bom? O que você pedir ao Pai, Ele vai te conceder. Então, amanhã eu volto retornando a vocês falando do próximo capítulo, que é o capítulo 7, tá bom? Nós vamos falar, então, quando Samuel exorta o arrependimento, quando ele se arrepende, quando ele mostra para as pessoas que é necessário se arrepender pelos erros. Exortar quer dizer se arrepender, buscar em arrependimento, buscar em oração, mostrando que você está arrependido daquilo que você fez de errado. Então, pense de tudo aquilo que você fez de errado, peça perdão a Deus, se arrependa dos seus pecados e lembre-se que tudo que pedir ao Pai, Ele vai te conceder, tá certo? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!